E aí, beleza? Eu vou falar sobre esse cara aqui hoje, ó. É o T-Rex Pro, é a versão nova do T-Rex. O que é que ele tem de tão especial? Ele promete ter uma boa resistência a impactos, né? Ele tem um certificado de padrões militares. Ele possui resistência à água com profundidade de até 100 metros, ou seja, dá para fazer não só natação, como até mergulho com o cara, que ele vai se dar muito bem. E ele vem incluso aí uns 3 GPS, altímetro, barômetro, um bocado de coisa para você não se perder na sua trilha, né? Além disso, ele vem o que a maioria dos outros relógios e pulseiras trazem, que é monitoramento da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio no sangue, né? Esse aqui está reconhecendo cerca de 100 exercícios, né? 100 esportes que ele consegue reconhecer automaticamente se você configurar para que ele procure esses padrões. E outra coisa que ele oferece é uma bateria de longa duração. De fato, ela dura pra caramba. A maioria dos outros relógios você tem que estar recarregando com 2 dias, sei lá. Esse aqui ele consegue durar 5 dias se você usar de leve, e incluindo o monitoramento do sono e tal, etc. Mas se você colocar no modo econômicozinho que tem no menu aqui, aí sim, o cara deve durar uns 10 a 15 dias aí tranquilamente, né? Você passar 3 semanas sem botar o relógio para carregar é muito bom. Aí, além dessas configurações aí de resistência, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou botar aqui a tela do meu celular para filmar. Ele é bem resistente mesmo. Vou botar na câmera macro para ficar melhor. E um flashzinho para a gente enxergar. Olha só a construção dele. É um plástico bem resistente, certo? Tá aqui o botãozinho. Ele possui 4 botões ao todo, né? Tem um botão para cima e para baixo. E tem os botões select e selecionar e voltar, né? Que aí facilita o manuseio, que você está lá na natação, fazendo, né? Fazendo sua natação e você quer mexer aqui no cronômetro, alguma coisa, sei lá. Aí se você tiver com a mão molhada, quando pegar na tela não vai funcionar legal, né? Então você usa os botões para manusear o cara e vai ficar de boa, né? Embora ele seja resistente a impacto, mesmo assim eu ainda comprei aqui uma capinha de proteção. Ele fica meio grosseirozinho um pouquinho, mas pelo menos vai proteger contra arranhões, né? E queira ou não queira, você dá um vacilo, esfrega o braço na parede, pronto. Ralou o relógio, ele fica marcado pro resto da vida. E eu também coloquei película tipo película de tela de celular. Porque, para não arranhar a tela, né? Porque aí você tá. A tela, embora seja resistente, mas arranhão não dá para escapar muito, não, né? Então, o que é que a gente tem para mostrar aqui sobre ele, né? Em primeiro lugar, a possibilidade de você trocar de cara, né? Ele vem inicialmente com essa daqui, ó. Ó, ele vem inicialmente com essa interface aqui e vem até um adesivo para proteger a tela na embalagem que tem essa cara aqui, né? E das interfaces, né, das peles, algumas delas, essas nativas, você pode alterar as informações, o que é que você quer mostrar. Eu vou fazendo esse aqui que é mais fácil. Olha isso aqui como é legal, uma bolona de basquete. Aí você vai sair para uma balada, uma situação mais esportiva e tal. Aí você vem cá e troca a pele. Olha só. Essa bola aqui. Aí eu posso trocar aqui cinza, azul, vermelho. Ou minha bolinha de basquete, que eu prefiro. Não é legal? Aí outras peles você não pode fazer essas alterações. Essa aqui você pode alterar. Essa aqui você já não pode, né? Não altera esses recursos não, né? Mas é muito interessante isso de você estar podendo trocar de pele, porque você compra um relógio de 5 mil conto, um relógio analógico lá, que ele vai ter aquela mesma cara pro resto da vida. E esse aqui, você... Até é foto, cara, ó. Aqui foi uma foto que eu tirei da varanda daqui de casa, e tem uma dessas peles aí que eu consigo colocar a foto. E se você quiser mais informações, aí tem outras peles que tem muita informação. Tem uns que colocam logo tudo. Essa aqui tá mostrando pra gente, ó, quantidade de passos que eu dei no dia, temperatura lá fora, a bateria do relógio, quantas calorias eu gastei, né? Além de hora, data, batimentos cardíacos. E ainda tem uns ponteiros de segundos aqui que facilitam. Qual é o dia da semana e assim vai. Realmente você escolhe a pele conforme a sua necessidade ou vaidade também, né? Que aí você pode estar mudando, deixando a pele parecido com sua roupa.
A outra coisa interessante é o seguinte, quando o relógio passa um tempinho sem mexer, ele entra no modo descanso, né? E aí o modo descanso, que a intenção é economizar a bateria, ao reduzir a quantidade de itens mostrados na tela, olha só, essa pele que eu coloquei, ele no modo descanso ele aparece só o relógiozinho digital. E aí esse relógiozinho digital, ele tá num padrão parecido com da pele que eu estou usando, tá vendo? E se eu não quiser que ele fique dessa maneira, eu posso ir aqui em configurações, ó. Onde é que eu mexo isso aí? Onde é que eu vou usar os botões que é mais fácil? Em configurações eu vou aqui em tela e aqui, ó, sempre na tela. O que é que eu vou mostrar sempre na tela, né? No modo tela sempre ativa. Então, quando ele estiver desligado, eu tenho essas três opções, ó. Eu posso colocar um mostrador digital, um mostrador analógico ou esse segue a marcação, que é o que eu marquei, que é igual à pele que você está usando. Eu vou deixar aqui no mostrador digital só para ver como é, ó. Ver se eu consigo mostrar. Eu vou aproveitar e mudar aqui o tempo que ele passa para desligar a tela, senão vai ficar desligamento automático da tela. Eu vou botar aqui só 5 segundos, que aí facilita na hora do vídeo. Então eu escolho aqui o tempo que eu passei mexer e ele entra no modo descanso. Ó, em 5 segundos ele vai entrar no modo descanso e esse é o display digital padrão dele quando você não quer que ele fique compatível com a pele que você está usando, né? Mas aí se você não quiser esse display digital, aí tem um analógicozinho. Eu venho aqui na tela sempre ativa, mostrador digital, vou botar agora o mostrador de disco que ele chama, né? E aí esperar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Esse é o mostrador digital, o mostrador analógicozinho dele aí, né? Mostrador de disco que ele chama, certo? Então, se você qualquer pele que você tiver, ele muda para esses dois, ou você vai lá e deixa no modo segue a marcação, que aí ele vai ficar mostrando na tela conforme a pele que você escolheu. Eu demorei quase um mês para descobrir isso. Esse aqui a gente já viu, eu vou mudar de pele aqui só para dar uma noção. Esse aqui dos ponteiros brancos, ó. Quando passar em 5 segundos, ele vai entrar no modo descanso, pronto. Aí fica mostrando aí os ponteirinhos brancos, né? Bom, e sobre as opções de menu que ele tem na utilização, se você arrastar de cima para baixo, tá aqui esse menu que tem entre configurações, modo noturno, modo silencioso, modo teatro e modo econômico. Aqui, ó, folhinha. Quando você entra no modo econômico, ele diz aqui, ó, que ele só vai registrar passos e informações básicas do sono. Ok, pronto. Aí, ó, a tela não serve nada, ó. Ele manda segurar algum botão. Então ele fica aí, só registrando passos e poucas coisas. E aí fica realmente aí desse jeito ele economiza bateria pra caramba. Aí dá pra durar uns 15 dias. Se quiser sair, segura um dos botões, qualquer um dos 4 botões, segura, pronto, saiu do modo econômico. E tem esse outro modo bem aqui, ó, lanterna. Ele tem a lanternazinha, ó. Esse aqui de noite, você quer procurar uma parada de noite, não quer acender a luz para não acordar a esposa, você bota a lanternazinha aqui, ó, resolve muita coisa, gente. Por que não? E aqui se eu puxar pro lado de cá, da esquerda para a direita, aí tem as mensagens, ó. Os aplicativos que mandaram mensagem para mim, SMS. Deixa eu abrir um aqui, por exemplo. Então aqui eu abasteci, ó, é um e-mail. Você lê o corpo de texto do e-mail todinho, né? Então já resolve muita coisa. Pro lado de cá, você tem os aplicativos lá que você consegue mudar a sequência deles ou omitir alguns lá no aplicativo, no Zap lá, você consegue fazer essa mudança, né? E arrastando de baixo para cima, você tem aqui um resumão aqui das suas atividades, atividade em pé, atividade sentado, sei lá, exercício físico. Tem o PAI aí, as pontuações que você cumpriu no dia. Tem o clima em tempo real, os dados de frequências cardíacas,
Ó, monitorando aí a cada 30 minutos, frequência cardíaca. Tem os dados de oxigênio do sangue. Olha como é que fica legal o clima, tempo. Ó. Ele dá aqui o grau de radiação ultravioleta, para você saber o quanto você precisa se proteger. Do lado de cá, a umidade relativa do ar. E aí a localização geográfica, na cidade que você está e tudo mais. Temperatura, mínima e máxima. Aí dá aqui, ó, a força do vento, para qual lado está vindo. A previsão do tempo para o resto do dia. A posição do sol, né, com relação à hora do dia, se está perto de se pôr ou perto de nascer e tal. E a previsão aí para o resto da semana. E aí você pode configurar um botão rápido aqui, ó. O botão Select eu configurei como sendo o play para pausar, avançar ou retroceder uma música que eu esteja escutando no meu celular. Lembrando que o relógio ele não reproduz músicas, ele não possui armazenamento interno que facilite essa questão. Você não dá para você deixar o relógio no carro e fazer sua corrida e escutar sua música a partir do relógio, não. Você tem que levar o celular consigo se você quiser ouvir música. Aí você consegue manipular a música por aqui. Você passa, né, avança a música, volta a música, dá o play, dá o pause, tudo por aqui. Aí esse botãozinho você pode nas configurações decidir o que é que esse botãozinho faz. Esse botãozinho Select. Isso é tipo uma entrada rápida aí. Beleza? E aí se for pelos botões, ó, para baixo é o mesmo que arrastar de baixo para cima. O botão para cima é o mesmo que arrastar de cima para baixo. E o botão Back é como se eu arrastasse da direita para a esquerda, certo? E esse aqui, arrastar da esquerda para a direita, é só se eu configurasse aqui para esse botão fazer isso. Mas aí esse botão você consegue escolher outras atribuições a ele. E eu preferi botar ele para ser o negócio lá da música, beleza? E aí você vai ajustando o cara do jeito que você preferir. Agora, aproveitar que eu estou com o celular aqui em mãos e vou mostrar o aplicativo, né? O aplicativozinho que ele tem é esse aqui, o Zap, Zap, como queira pronunciar aí. E aí ele está na versão atualizada, né? E ele tem muitas informações aí. E aí o que é que a gente pode analisar aqui de cara? Tem esse PAI, né? Que é um incentivo ao exercício, né? Ele quer incentivar que você pratique, se movimente mais, pratique exercícios. E aí ele tem essa pontuação aí, né? Como ele diz aqui, ó, PAI é um indicador de atividades fisiológicas individuais, né? Ele utiliza dados de frequência cardíaca, intensidade diária e atividades para definir qual é a sua pontuação. E ele vai fazendo um gráfico aí do seu padrão. Ó, no momento, minha idade de aptidão física está na faixa dos 32 anos. Então, estou rejuvenescendo aqui, né? Segundo as informações desse pai. Outra informação importante que para a atualidade, para a saúde, é muito importante, são as informações da qualidade do sono. Então aqui ele traz informações desde sono profundo, sono leve, sono REM e também informações de quanto tempo você passou acordado, né? Durante a noite, durante o seu horário de sono, né? Por exemplo, quem tem criança pequena, ó, aqui o gráfico do mês, ó, no meu caso, deu cheio de amarelinho ali, que é a hora que o menino acorda para ir no banheiro e tal, e acorda chorando, você vai ter que levar ele no banheiro e tudo mais. Então você pode analisar o gráfico anualmente, mensalmente ou semanalmente, ou o daquele dia, enfim. E aqui ele traz as estatísticas todas do seu sono, né? Aí tem sobre a duração média, proporção de sono profundo e assim vai. Uma das informações importantes é a qualidade da respiração, né? Eu que tenho lá meus problemas respiratórios, eu achei interessante isso aqui, porque aí você fica analisando se você está com dificuldade de respirar durante o sono. E aí ele fica monitorando a qualidade da respiração, né? Ele aproveita e traz algumas informações aqui que podem lhe ajudar a dormir melhor, certo? Isso aí foram as informações relacionadas ao sono. E com relação à frequência cardíaca, tá aqui, ó, você configura com quanto tempo você quer monitorar a frequência cardíaca, se é com 10 minutos, se é com 1 minuto ou meia hora, de meia hora. Eu estou fazendo um monitoramento de meia hora, para mim é suficiente. Isso, inclusive, impacta na durabilidade da bateria.
né? Obviamente, se você botar para ele fazer a verificação da frequência cardíaca a cada minuto, ele vai ficar com um gráfico bem legalzinho aqui, né? Do jeito que tá aqui, ó. Que isso aqui ele faz, ele já atualiza automaticamente na hora do sono. Aí quando você acorda, eu estou dormindo aqui, os batimentos cardíacos abaixo de 60 BPM, ó. Assim que acorda, o batimento sobe ali para 80, sei lá. Dá aquele pico, aquele susto quando o despertador toca. É, e aí quando você faz alguma atividade e tudo, aí vai alterando ao longo do dia, né? Então, se você colocar para ficar medindo a cada um minuto, vai ficar com um gráfico bem, uma linhazinha do jeito dessa parte aqui, né? Uma linhazinha contínua. Mas se você colocar de meia hora, ele fica só os pontinhos, né? E aí, botando de um em um minuto, ele vai consumir bastante a bateria. Aí provavelmente você vai ter que estar recarregando o relógio a cada 2 dias no máximo, entendeu? E aí, ele está me dando aqui um histórico aqui das frequências cardíacas. Então, você também pode ver isso semanalmente ou mensalmente, né? O gráfico de frequência cardíaca mensalmente, certo? Ele também você tem como configurar para ele ficar analisando frequentemente tanto sua oxigenação do sangue como o seu nível de estresse. Aí esses aqui eu até nem sei bem como é que ele faz análise, ou calcula baseado aí na frequência cardíaca e tal, e um algoritmozinho que identifica e classifica o seu grau de estresse, né? E outra informação importante, que é um dos primeiros motivos desse relógio existir, é sobre treinos, né? Então aqui todas as atividades que eu fiz usando o relógio, né? Aí eu só fiz basicamente corrida, natação e aeróbica, né? Fitness em sala que ele chama. E aí desses exercícios, por exemplo, esse último aqui que eu fiz, gastei aí um total de, sei lá, 300 e poucas calorias. Eu fiz 2 grupos de treino, né? É um treino cíclico que eu faço, que são 8 exercícios, depois eu descanso e faço outro treino cíclico de 8 exercícios. Aí eu consigo no relógio separar por grupos. E aí durante o treino ele vai dizendo aqui como se comportou meus batimentos, como se comportaram meus batimentos cardíacos ao longo do treino. Também trouxe aqui essas informações de zonas de frequência cardíaca e aqui o efeito do treinamento para saber se você teve um esforço razoável naquele treino, né? Deixa eu ver aqui um exemplo, um treinozinho de corrida aqui, ó. Eu fiz esse treinozinho de corrida no Parque da Criança, em Campina Grande, e tá aqui, foi de aproximadamente 3,29 quilômetros, né? Então, aqui ele traz as informações da hora que eu fiz o exercício, o ritmo, quantas calorias foram queimadas, aí a cadência média, né, dos passos, como é que meus passos se comportaram. E aqui, ó, o gráfico do ritmo, como é que quantos passos eu estava dando por minuto. Aqui ele identifica automaticamente os ciclos, né? Se você passou pelo mesmo lugar, a mesma referência de GPS, ele já entende que você deu uma volta. Então ele sozinho ele conta as voltas. Não precisa você estar apertando ele para informar que terminou uma volta. Aí ele mesmo identifica e já separa aqui as voltas que você deu. E aqui é a frequência cardíaca, ó. A evolução da frequência cardíaca bem comportada, porque sim, aqui ele também utiliza o altímetro e grava a altitude, porque se você vai fazer uma trilha urbana, aí tem as ladeiras, sobe e desce, isso aí vai influenciar no seu padrão de exercício. Então tá aqui, ele faz, como foram voltas similares, né, ele fica o desenho bem direitinho. A cadência e o tamanho da passada, minha passada de aproximadamente, em média, 120 centímetros, né, 1,20 m. E aí o efeito do treino, né? O quanto eu me cansei, o quanto eu me esforcei para realizar esse treino. Esse treino aqui ficou bem legalzinho, interessante, porque eu usei o metrônomo. Ele consegue dar uma vibradazinha no seu braço para lhe ajudar a manter o mesmo ritmo, né? A fazer a pisada com a mesma frequência. Isso ajuda você a controlar a sua respiração melhor e a controlar seus batimentos cardíacos melhor. Vou até mostrar como é que ele funciona. Olha só. Se eu chego aqui, ó, select eu botei outra coisa. Se eu chego aqui, ó, vamos lá, se eu iniciar um treino, de corrida ao ar livre, aqui na engrenagem de configurações, que eu até usei essa ferramenta naquele treino que está bem retinho, assistente de treino.
Então eu consigo vir aqui e configurar que ele vibre o relógio a cada 2 passos, a cada 4 passos, 6 ou 8, né? Como eu sou iniciante, eu deixei só 2 passos mesmo. Então, a cada 2 passos, 1, 2, 1, 2, ele dá uma vibradinha no braço para me ajudar a sincronizar. Aqui, ó. Então eu escolho a cadência que me interessa, né? 150, 160. Eu estou botando aqui 160, mas eu acho que o que eu me dei bem ali foi 140. Eu vou até alterar aqui. Você vê. Então, altera aqui. Vou botar aqui 140. Você vai ver como é que ele faz. Beleza, ele vai vibrar a cada 2 passos, 140. Visualizar. Então, ó. Além de ficar piscando a luzinha azul ali, ele fica vibrando, ó, no braço. Vê se dá pra ouvir aí. Tchum, tchum. Aí você vai correndo e vai alinhando os seus passos. Aí você pede também para ele trazer alguns alertas, ó. De batimentos cardíacos, de distância. Eu botei para me avisar cada vez que eu completasse 1 quilômetro. Você pode pedir para avisar do ritmo, cadência e outros avisos aí. Pode me avisar para beber água também. Só passados tantos minutos, me avise para beber água, certo? Então pronto, quando você iniciar o treino, ele já vai fazer aquela ajudazinha, certo? Olha a diferença. O treino que eu fiz sem ajuda, deixa eu ver, acho que esse aqui, ó, o ritmo como fica quebrado, ó. O treino que eu fiz sem a ajuda do metrônomo, o ritmo é todo quebrado. E os batimentos cardíacos também vão se alterando conforme o ritmo. Muito bom treinar com essas ferramentinhas. Agora tem outras coisas que esse aparelho não tem. Ele não lhe ajuda a desenhar um treino que ele vibre no seu braço para informar. Agora você vai mudar de velocidade. Aí daqui a pouco passa uns 5 minutos, aí vibra de novo no braço para dizer agora reduz a velocidade. Ele não faz isso. Tem outros relógios que fazem isso. Aí você vem aqui em perfil, né? Em perfil, o que é que a gente pode ver? Por exemplo, aqui adicionar contas, eu posso conectar com outros aplicativos que fazem monitoramento. Por exemplo, o Google Fit, ó, já está conectado aqui no Google Fit. Então, as informações que o Zep identificar usando o relógio, eu já transfiro essas informações para o Google Fit. E o famoso Strava aqui também, ó. Aqui dentro do Zep é que eu faço a configuração para ser encontrado o Strava, né? Aí eu dou autorização para o Strava colher informações desse aplicativo, certo? Aí, para fazer as configurações, está aqui, ó. Entrar, então tá aqui o relógio, ele mostra exatamente a pele que eu estou usando, né? A pele que eu estou... Ele mostra exatamente qual é a pele que eu estou usando e já dá as informações ali. A bateria está em 48% e vai... Agora, se eu quiser trocar de pele, eu venho aqui em loja. Aí tem zilhões de peles aí e a tendência é que apareçam mais. Aí, ó, fizeram um aqui em homenagem às Olimpíadas. Que bonitinho, aí, ó. Certo? E aí você vai lá e joga, através desse aplicativo, você joga a pele nova para o relógio. Deixa eu botar uma pele aqui que eu não tenho. Essa laranjinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Quando você toca na pele, lá no aplicativo, ele mostra, dá um preview aí como é que ela vai ficar. E ainda mostra algumas que são semelhantes a ela. Eu toco aqui em sincronizado, nesse botão laranja lá embaixo. E ele vai transferindo ela para o relógio. Terminado de transferir. Pronto, tá aqui. Já estou vestido na nova roupinha do relógio aí. Entendeu? E ele, quando entra no modo de descanso, ainda deixa lá os ponteirinhos laranja. Ok? Agora, se eu quiser, tem aqui na outra aba, tem um gerenciador, que eu posso ver quais são as peles que eu deixei salva. E aí, se eu não quiser a pele, eu posso ir lá e excluir. Ó. Selecionei esse aqui e vou deletar. Ó. Eu vou seleciono aqui qual que não me interessa. E eu vou lá e deleto.
Deletar. Pronto. Deletei as peles. Ainda libera a memóriazinha do relógio. Aí tem outras peles que você não pode mexer, ó. Essas três primeiras aqui, ó. Essa e essa você não consegue apagar porque é como se ela fosse nativa, né? Do próprio relógio, para você não ficar sem nenhuma. Ok? É assim que a gente muda as peles. Notificações e lembretes. O que é importante aqui, notificações e lembretes? Eu deixei ativado chamada recebida. Então, se você ligar para o meu telefone, ele vai aparecer aqui no display o número ou o nome de quem está ligando. Se tiver salvo na agenda, aparece logo o nome. Se não tiver salvo, vai aparecer o número. E aparece as opções recusar chamada ou silenciar. Ele não permite atender porque ele não tem microfone nem alto-falante no relógio. Não dá para você fazer ok, Google, né? É hora de mofar, não dá para falar com ele, que ele não tem um microfonezinho para fazer esse leroado aí não, certo? Eu também recebo SMS no relógio. Então você manda SMS para mim, ele aparece uma notificação, uma chavezinha de notificação aqui e joga a informação e eu já confiro e leio o que é que contém no SMS, certo? Eu também existe aqui a possibilidade de alerta de ociosidade, igual aquele filme Os Dois Papas. Não sei se você já assistiu, mas quando os dois papas estão conversando, aí o relógio de um deles apita dizendo que ele está sentado há muito tempo e que ele tem que fazer atividade. Aí ele tem essa funçãozinha também. Nesse caso ele não apita, ele vibra no seu braço, mas entendeu, né? Aí outra informação importante aqui, ó, alerta de apps. Então, do mesmo jeito que no celular, essa cortininha aqui, ó, fica esses avisos, né, ó. Aí, do mesmo jeito, você consegue habilitar os aplicativos para mandar essas informaçõezinhas rápidas para o seu relógio. Aí, bem aqui embaixo tem gerenciar apps, né? Aí aqui você escolhe quais são os aplicativos que você quer que mande informação para você. E isso inclui o WhatsApp também. Dá para você deixar ativo o WhatsApp. Toda vez que chegar uma mensagem para você, ele vai vibrar no relógio e vai jogar na tela a mensagem que chegou do WhatsApp. Eu desmarquei porque o WhatsApp geralmente manda muita mensagem e quando essa mensagem chega, ela se sobrepõe ao que você estiver fazendo no relógio. Você está mexendo lá, configurando um treino, aí chega um WhatsApp, ele vibra e aparece a mensagem na frente da tela do relógio e sai do que você estava fazendo. Então, se você estava configurando alguma coisa, você vai perder aquela configuração. Aí, por isso que eu tirei o WhatsApp e deixei aqui só outras funcionalidades não menos importantes, como, por exemplo, e-mails. Se chegar em alguma coisa do trabalho, vai chegar por e-mail e está resolvido. Certo? Sobre monitoramento da saúde, é aqui que você escolhe a frequência de medição da sua frequência cardíaca. Se quer a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, 10 minutos, ou se você quer que não faça de jeito nenhum, só quando você pedir. Né? Aqui também é o monitoramento da qualidade do sono. E eu posso também eu deixei desabilitado, o monitoramento do estresse ao longo do dia. Inclusive, a gente já imagina que futuramente essas ferramentas vão ser muito boas para a medicina preventiva, né? Para acompanhamento aí da saúde dos pacientes, né? Dos tratamentos médicos. E aqui embaixo eu tenho a abazinha esporte, só tem um ícone disponível, configuração de dados esportivos em tempo real. Então, em tempo real, o que é que eu quero que o relógio mostre enquanto eu estiver fazendo o exercício? Aqui na corrida ao ar livre, por exemplo, ele mostra para mim em tempo real, altitude, inclinação, calorias e tal. E eu posso escolher outras opções. Ó. Eu posso botar para ele mostrar esse monte de coisa. Eu não sei qual é o máximo, não cheguei a tentar. Né? Aí aqui outro exemplo, treinos dentro de sala, fitness em sala. Pronto, eu só marquei essas 4 opções aqui: grupos, frequência cardíaca, tempo, calorias. Vamos supor que eu não quero saber o tempo do exercício. Desmarquei aqui e saiu. Só vai mostrar 3 coisas na tela do relógio. Vou marcar de novo o tempo. Está me mostrando aqui 4 coisas na tela do relógio durante a execução do exercício. E pronto. Aqui outra coisa interessante é nessa programação. Você pode pedir para o relógio lhe informar e vai vibrar no seu braço numa determinada data, num determinado horário, com um recadinho. Agora esse aqui é limitado, você só pode colocar poucos caracteres, né? Mas é muito útil. Igual o lembretezinho que você bota na agenda do seu celular e ele vai lá e dá uma mensagem, um despertador. A diferença é que aqui é com bem menos informação, né? É só um lembretezinho rápido. Bom, então basicamente é isso. Depois de ter feito um treino, você quer jogar essa informação na rede social,
Aí você tem essas opções aqui. Por exemplo, essa corrida aqui que eu fiz de quase 4 quilômetros. Se eu quiser compartilhar na rede social, eu posso mandar aqui, ó, só o mapa do Google Maps, ou posso mandar a foto de satélite, né? Eu posso ocultar tudo, eu posso mostrar os pontos onde eu completei as quilometragens e eu venho aqui exportar. Na hora de exportar, eu posso mandar ou o relatório do treino, que essa é como se fosse um print aí daquela tela, né? Como se fosse um print da tela. Ou eu posso mandar marca d'água, que basicamente ele quer que você tire uma foto. Vamos lá, tira uma foto aqui. Aí da foto eu tenho 3 opções de marca d'água para botar. Só com a quilometragem, uma frasezinha, a hora, o tempo que durou a quilometragem, e daí eu já mando para as redes sociais, né? Então, basicamente é isso. Aí eu vou mostrar agora uns vídeos que eu fiz na hora que eu estava executando os exercícios para você ver como é que ele funciona durante a execução do exercício. Beleza? Até já. Vamos fazer nossa primeira corrida. Vamos experimentar o funcionamento do bichinho aqui na escolha do treino e no monitoramento do treino. Então, vamos iniciar o treino. Escolher aqui, treino select, corrida ao ar livre. Go! Simbora! Antes que eu fique mais ofegante, eu vou mostrar como é que ele mostra aqui, ó. Cuida pra não tropeçar, viu? Tá mostrando tempo de corrida, distância, velocidade, frequência cardíaca. Até já! Pronto, aqui são os cenários. Aqui tá aqui o que estava aparecendo durante a corrida. Aí eu puxo aqui para baixo. Eu tenho outras informações como tempo, cadência de passo, cadência de média. São as informações que eu configurei lá no sistema que eu queria que ele mostrasse. Calorias perdidas, altitude e aqui os picos cardíacos, ó, gráficos. Aqui já sossegou um pouquinho. Show! Hoje eu vou fazer uma corrida sem avisar o relógio que eu estou iniciando a caminhada, para ver como ele reconhece o treino. Bom, apareceu esta bolinha informando que eu iniciei um treino, mas com a tela inicial. Apareceu a mensagem treino em andamento detectado. Aí apertei e ele chamou como se tivesse iniciado o treino. Então, treino de corrida detectado com sucesso. Bom, fiz uma corridinha agora. Agora vamos ver aqui, ó, registros de treino. Aqui está dizendo quanto eu já corri com o relógio. E é o último treino de agora, ó. Eu fiz um que eu marquei manualmente, esse de ponto 46. Eu mesmo marquei, disse que iniciar, depois eu cancelei, registrei o treino e disse, não, vou deixar ele reconhecer sozinho o meu treino. Aí ele demorou só para aparecer o bonequinho correndo. Aí eu pensei que ele não fosse registrar e tal. Mas aí registrou, tá aí, 5.19. Por que é que eu sei que tá certo essa corrida? Porque minha irmã também estava registrando no relógio dela e foi o treino que ela deu 6 quilômetros. Então ele demorou uma coisinha, mas logo reconheceu. Então, tá aí, como é que ele reconhece, né? Ele entra no registro como treino, normalmente. Você perde alguns metros até ele reconhecer, então não vai ficar preciso a sua corrida. Se estivesse medindo sua qualidade de treino, é melhor manualmente. Vou iniciar um treino agora. Aí eu escolho aqui o treino. Select. Corrida ao ar livre. E bem aqui nessas configuraçõezinhas, eu tenho um assistente de treino, medida de método de atividade e algumas configurações. Esse assistente de treino, ele pode me ajudar aqui na cadência, vai me ajudar a configurar aqui passos por minutos, mas eu também posso pedir outras ajudas como bússola e outras coisas. Aqui na meta de treino, eu marquei aqui uma distância de 5 km para me avisar quando eu chegar em 5 km, certo? Mas eu posso mudar essa configuração por efeito de treinamento, que ele vai relacionar com os batimentos cardíacos, essas coisas. Ou também desativarem uma meta. E cadê o menino?
eu posso pedir para ele me trazer alertas sobre a frequência cardíaca, ou sobre a distância, ou sobre o ritmo, ou sobre a cadência. E aí ele vai me informar no braço essas condições. Eu pedi para ele me informar aqui só questão de quilômetros mesmo, não tem nenhum problema cardíaco. Ele vai me informar aqui a distância, cada 1 quilômetro vai me dar um aviso. Bora ver como é que fica esse treino. Iniciando. Show! Bom, terminado o treino, tá aqui, vamos analisar registros de treino. Aqui eu vou mostrar as telas que eu selecionei. E aqui, ó, o gráfico da coisa, distância, tempo, cadência, passada média. Essas foram as informações que eu pedi que ele registrasse lá. Aqui está o gráfico do comportamento com relação ao treino. Aqui está a evolução dos batimentos cardíacos. O diagrama de ritmo, mais ou menos a mesma velocidade que eu corri. É isso aí. É nóis. Cada paisagem bonita que a gente vê quando corre, cada ressuscitada depois de cada treino. É assim mesmo. Bom, essa foi a minha impressão do relógio, da minha utilização. Espero que tenha respondido todas as dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, bota aí nos comentários, a gente vai vendo o que é que pode ajudar a responder. Segue a gente nas redes sociais, que a gente mantém contato. Se quiser saber como foi feita a instalação e configuração pela primeira vez no smartphone, né? Interação entre o smartphone e o relógio, continua aí que eu vou botar aqui no final do vídeo como é que eu fiz para sincronizar o smartphone com o relógio. E aí também algumas configuraçõezinhas e tal, básicas do início. Beleza? Valeu! Bom, depois de unboxing, agora a gente vai tentar conectar o smartwatch com o aparelho celular. Inicialmente a gente precisa fazer a leitura do QR Code. Pronto, e para. Então ele abre aqui a App Store, para instalar o aplicativo Zip. Terminando o download. Guardar a instalação. Agora toca em abrir. Pronto, aqui está. A conta de login atual não foi registrada para o aplicativo. Vamos registrar? Vamos. Tá lá em cima. Concordar. Se quiser usar, tem que concordar mesmo. Gênero. Nascimento. Altura. Peso atual. Meta de atividade. Alvo de calorias e alvo de sono. Isso aí não vou mexer agora não. Permitir que acesse fotos e mídias do seu dispositivo. Vou permitir tudo. Nenhum dispositivo pareado, toque para parear. Vou tocar. Tá aqui, vou escolher esse relógio. Requer Bluetooth. Vamos ativar o Bluetooth. Está ativado. Entendido. Permitir que acesse a localização? Sim. Grave vídeo? Sim. Vamos ver agora como está aqui. QR Code. Vamos aproximar o celular aqui do QR Code. Pronto, já encontrou. Bendito. Vou ficar aqui perto. Aceitar a requisição de pareamento. Sim, bora parear esse negócio. Pronto. Pareado. Muito bem. Então vamos ver o que aqui, configuração que a gente pode fazer aqui. Configurações do relógio. Atualização do GPS. Escolhendo o idioma do celular.
do smartwatch pelo celular, porque até o momento ele está em inglês. Então, vou deixar ele em português Brasil. Demora um pouquinho, está passando via Bluetooth as configurações, ao mesmo tempo que estava atualizando o GPS. Pronto, transferindo informações para o relógio. Está fazendo uma atualização do sistema. Então, o sistema do relógio está recebendo uma nova atualização. Então, a atualização do sistema está corrigindo vários bugs aí do relógio. Terminou de transferir as atualizações. Está reiniciando o relógio. Quem ficou até o final do vídeo aí, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, aproveita que está por aqui, dá uma olhada no canal, vai olhar os vídeos da gente, tem uns clipes de música autoral e tudo mais. Valeu, obrigado.